Dwayne Douglas Johnson, ou simplesmente The Rock. Tempos atrás eu falei um pouco sobre os filmes dele quando fiz o vídeo Existe Filme Ruim? Entre um dos meus argumentos eu estava falando sobre como a arte é relativa, e alguns filmes, mesmo que tecnicamente ruins, por assim dizer, conseguem gerar conexão com parte do público, que acaba sendo o meu caso com vários dos filmes dele. Mas o vídeo de hoje é pra gente mais criticar o astro do que propriamente elogiar. Quero fazer uma análise geral com vocês, comparando a filmografia e a atitude dele com alguns outros atores semelhantes de sua época, e também alguns do passado, que me levaram a chegar nessa conclusão que está aí no título. Começando pelos elogios ao The Rock, eu valorizo muito a forma com que ele conseguiu se tornar um showman, um sucesso mercadológico impressionante, a ponto dele ter que fazer 1000 malabarismos para tentar justificar os números negativos de Adão Negro nas bilheterias, porque o fracasso do filme geraria também uma certa mancha na sua filmografia bilionária. Com a pandemia, os seus números diminuíram bastante e ele saiu da lista de atores mais bem pagos do mundo. Com a queda do interesse das pessoas em ir aos cinemas, ele praticamente não produziu muita coisa e o que fez acabava indo direto para o streaming. Mas se fizermos um recorte antes desse ocorrido, ele esteve presente na lista dos atores mais bem pagos do mundo desde 2012, encabeçando a lista em vários anos, inclusive, um reflexo dessa estrela mundial fazedor de milhões e milhões de dólares que ele se tornou. Só que aí nós vamos para a parte da interpretação e repertório de carreira e nós iremos encontrar grandes decepções e atitudes questionáveis. Mesmo que faturando milhões, ele nunca foi uma referência de grandes atuações. E na verdade, nem precisa também, né? Grande parte dos seus filmes se apoia em seu carisma, e nesse sentido ele consegue entregar bons filmes de ação por conta do seu porte físico que chama atenção e boas comédias pelo seu ótimo timing cômico. O problema é que ele se tornou alguém tão grande na indústria em termos de visibilidade que ele moldou toda a sua carreira para favorecê-lo nesse sentido. É aí que para mim ele se torna o pior astro de Hollywood. Analisando a sua filmografia, nós iremos perceber alguns títulos bem curiosos lá no início de carreira. Tem alguns filmes onde ele interpreta personagens de índoles bem questionáveis. Assisti há um tempinho um longa de 2010 chamado Rápida Vingança, onde ele interpreta um baita de um anti-herói, beirando até mesmo com a vilania, um tipo de personagem que ele nunca faria hoje em dia. Podemos citar também a própria colaboração entre ele e Michael Bay, que resultou no polêmico Sem Dor, Sem Ganho. Baseado em uma história real, ele interpreta um homem que, junto de cúmplices, sequestra um milionário e depois fazem várias outras coisas com esse cara. Ou seja, mais um personagem dele que, se a gente o ver fazendo isso hoje, vai até assustar, porque ele acabou moldando a sua carreira para interpretar meio que ele mesmo, aqueles personagens bem família, sobretudo. Mas aí, beleza. E qual o real problema nisso? Teoricamente, não teria nenhum. Ele fez uma escolha de carreira e tá tudo certo. Assim como vários outros atores também fazem. Ele encontrou seu estilo, achou a sua mina de ouro, digamos assim, e está seguindo bem pleno e feliz nela. Só que é inegável que existe, de certo modo, aquela sensação de que ele está desperdiçando oportunidades, ao mesmo tempo que cansa também o espectador que é seu fã, como é o meu caso, além de impactar diretamente nos roteiros dos filmes. Em 2020, ele protagonizou Adão Negro, filme de um personagem que é assumidamente um vilão. Não tem nem aquela de, dependendo da perspectiva, ele pode ser visto como um anti-herói. Não, ele é realmente um vilão. Ele é o principal arqui-inimigo do Shazam, enfrentando também algumas oportunidades o Superman. Quando anunciado, eu fiquei animado, porque seria uma oportunidade de ver o The Rock saindo do óbvio novamente.
Desde Hércules, lá em 2014, ele não interpreta um personagem cinza, digamos assim. É sempre heróis mesmo. Apesar de que o próprio Hércules também é, antes do que qualquer coisa, um herói. Mas podemos considerar como algo diferente por conta da sua mudança de visual, por ser um filme que se passa em uma época diferente, coisa que ele não vinha se permitindo fazer. Bom, chegou então o momento dele voltar a inovar. Adão Negro tá aí, vai ser mó diferente. Só que não. Apesar de flertar com a vilania, inclusive fazendo o The Rock verbalizar isso em vários momentos do filme, ele não passa de um anti-herói, em muitos momentos sendo um herói mesmo. Além de que o The Rock não tem um mínimo de esforço em termos interpretativos. Ele não tenta colocar um timbre de voz diferente, uma mudança no jeito de se portar, absolutamente nada. É simplesmente o The Rock, e só. Algo também que a gente não via nos filmes dele nessa primeira parte da carreira, conforme citei anteriormente. Mesmo que com as suas limitações, ele tentava construir um personagem, coisa que hoje em dia não vemos mais. De novo, não estou dizendo que ele tem que entregar uma atuação para ganhar Oscar, mas um mínimo de esforço para fazer algo diferente, isso sim. Ele precisa se preocupar em entregar. Afinal, a atuação é justamente você conseguir desempenhar um papel de alguém que não existe, e não apenas ser você como ele vem fazendo há uma década. O que deixa tudo pior para mim é quando vamos comparar com outros astros semelhantes. Antes de falar da galera dos anos 80, vou comentar rapidinho sobre dois atores que, assim como The Rock, vieram recentemente do WWE para o cinema, que é o John Cena e o Dave Bautista. Ambos, para mim, estão trilhando um caminho melhor que o do The Rock em termos interpretativos, mesmo que com uma porta bem mais difícil de se abrir, já que eles não são tão famosos. O John Cena tem aqueles projetos clichês do grandalhão de ação, normal, mas permite fazer filmes como o próprio Esquadrão Suicida, que tem um linguajar mais baixo e o seu personagem é hostilizado o filme inteiro, tratado como piada desde os personagens até a própria direção mesmo. Ele também fez a voz do Ferdinando em uma animação, algo que o The Rock já fez parecido e é inclusive para mim o melhor filme da sua carreira, que é Moana. Mas voltando aqui para encerrar as aspas de John Cena, eu gosto de algumas aleatoriedades que ele se mete, como a aparição rápida em Barbie. Pode lá na frente ele ganhar mais reconhecimento e se tornar um The Rock 2.0? Sem dúvida. Mas é nítido o interesse dele em, antes de tudo, atuar. Seja sendo um atirador que fica de cuequinha, um pai de bermudão e pochete na cintura ou um sereio. É importante, mesmo que tendo um foco central na carreira, se permitir a esses personagens para estimular as variações. Falando um pouco do Dave Bautista agora, ele talvez esteja no mesmo nível de reconhecimento do John Cena, níveis bem abaixo do The Rock, mas está mostrando que tem interesse nessa arte de atuar. Consigo destacar não apenas o seu principal personagem até o momento, que é o Drax, na qual ele acaba se maquiando inteiramente e a gente praticamente não o reconhece, mas também por papéis que ele vem aceitando após aumentar a sua popularidade. Aí eu cito a sua participação rápida no começo de Blade Runner 49, seu personagem diferentão em Glass Onion e especialmente o protagonista misterioso e bizarro em Batem a Porta. Nessa brincadeira ele já trabalhou com Villeneuve, Rian Johnson, James Gunn, Shyamalan e até mesmo Zack Snyder. Eu não gosto muito de Army of the Dead, mas tem algo interessante aí que valorizo no ator e que não vejo o The Rock fazendo, que é aceitar o papel na qual o filme será reconhecido pelo diretor e não pela presença do ator. A gente assiste Adão Negro, Jumanji, Baywatch e Alerta Vermelho. Quem é o diretor desses filmes? Simplesmente não importa. No final a gente irá conhecer e tratar como o mais novo filme do The Rock. Ok que em partes é pela sua alta fama, mas ao mesmo tempo pela sua escolha de carreira de querer atuar como quiser. Assim ele contrata um diretor que ninguém conhece e não precisa se encaixar nos padrões estilísticos propostos pelo cineasta, porque é um cara sem muito renome para tentar enquadrar o ator em algumas limitações.
Parte da minha bronca com ele se dá também pela qualidade dos filmes. É bom ressaltar isso. Caso ele estivesse fazendo esse mesmo estilo de atuação, mas lançando filmes divertidos, não teria problema. Só que recentemente os projetos que estão vindo são todos bem medíocres para ruins, o que faz sobressair todo o argumento desse vídeo. A falta de ousadia do ator já está ressoando na filmografia de forma negativa. Algo que me pego pensando também é em como essas escolhas vão influenciar na forma com que ele será visto no futuro. Porque ao optar em não trabalhar com nenhum grande diretor e fazer só personagens cômodos, ele se limita a ter uma grande obra-prima na sua carreira, o que para qualquer ator é um problema. Vejamos os brucutus do passado que se assemelham ao papel que o The Rock desempenha hoje. Se eu citar aqui o Stallone, o Arnold ou o Bruce Willis, vocês vão me chamar de maluco por querer comparar com o The Rock. Mas se pararmos para analisar, todos os quatro passaram por momentos semelhantes na carreira. Só que diferente do The Rock, os três em algum momento do auge ou antes dele optaram por papéis diferentes. A opção do antes o The Rock já não tem mais, e o durante parece não ser do interesse dele. Hoje a gente olha para trás e não vamos lembrar do Stallone por ter feito o Implacável ou Oscar, mas sim Rock, Rambo, Creed e até suas curtas, mas marcantes aparições em Guardiões da Galáxia. A mesma coisa com o Arnold. A gente lembra dos excepcionais O Exterminador do Futuro 1 e 2 e o Bruce Willis, Duro de Matar e Pulp Fiction. Ao olharmos o macro da carreira desses caras, tem muita tranqueira. Em determinados momentos da vida, eles fizeram o que o The Rock está fazendo. Filmes no automático, só para garantir o sustento mesmo, afinal é a profissão deles. Mas conseguiram acertar a ponto de serem lembrados pelos acertos, o que eu sinceramente não vejo acontecendo com o The Rock. Caminhando para o desfecho do vídeo, reiterando o título do mesmo, eu acho uma pena ele atualmente, já na casa dos 50 anos, não usar a sua influência para protagonizar um grande filme para marcar sua trajetória. A impressão de hoje é que ele no futuro irá ganhar um status quase que cult como um Chuck Norris da vida, que teve o seu momento de auge e queda sem conseguir marcar o cinema e a sua carreira com uma grande obra-prima, que para mim é uma pena.